Vamos aqui para o segundo culto de celebração. Amém? Quem lembra da nossa nova série de mensagens que começou domingo passado? Vale a pena ouvir de novo. Amém? Eu quero estar aqui com vocês só lembrando alguns pontos que foram ministrados no domingo passado. Como todos nós sabemos, desde o início, Deus, ele tem um sonho no coração dele. Isaac, que sonho é esse? Implantar o reino dele aqui na terra. Se você for abrir a sua palavra lá em Gênesis 1, versículo 28, diz o seguinte: E Deus os abençoou e lhe disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-vos. Se você abrir a sua Bíblia também lá em Mateus 6, versículo 10, a palavra do Senhor diz o seguinte: Jesus: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A palavra de Deus também em Mateus 6,33 diz: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A mensagem de semana passada foi glória e honra. Jesus também disse: Eu edificarei a minha igreja, quem comigo não ajunta, espalha. A igreja do Senhor Jesus é o coração do reino de Deus. Repita comigo: a igreja do Senhor é o coração do reino de Deus. Amém? Então vamos para a mensagem de hoje. A mensagem de hoje é a relevância da igreja local. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia aí em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo de 10 em diante. Amém? Quem achou Apocalipse diz amém. Glória a Deus. Diz assim: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o num livro, e envia às 7 igrejas, a Éfeso, Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, Filadélfia e a Laodiceia. Versículo 12: Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me vi 7 castiçais. Em outras versões diz candeeiros. Vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos castiçais um semelhante ao Filho do Homem. Diga, o Filho do Homem, vestido de uma roupa talata e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Versículo 14: E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Versículo 15: E os seus pés semelhante ao latão reluzente que fora refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Tinha ele na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Versículo 17: Quando vi, caí em seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Versículo 18: E o que vivo, fui morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de suceder. Eis que o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 candeeiros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém? Glória a Deus. Hoje nós lemos Bíblia, viu? Aqui nós vemos
o apóstolo João. O apóstolo João, que sempre ele mesmo se denominava como um amado do Senhor, aquele que declinava a cabeça no peito do Senhor. O apóstolo João. E aqui ele foi arrebatado e ele teve essa visão. O apóstolo João, quando virou para ver quem era a voz que falava com ele, primeiramente ele viu 7 candeeiros de ouro, Apocalipse 1:12, e só depois viu que era o Senhor Jesus, Apocalipse 1:13. Quem são os 7 candeeiros? Aqui nessa mensagem aqui de Apocalipse, simboliza as 7 igrejas. Simboliza a igreja local, a igreja do Senhor Jesus. Mas a palavra do Senhor diz o seguinte, que no meio dos 7 cartiçais havia um filho do homem. Quem é o filho do homem? Jesus. Jesus, ele está no meio da igreja. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga o seguinte: Jesus está aqui. E se Jesus está aqui, hoje você não vai sair daqui sem o seu milagre, amém? Glória a Deus. Quem são os 7 candeeiros? Lembre-se que o livro de Apocalipse começa com um recado, a mensagem que Jesus quer enviar às 7 igrejas. Em outras palavras, ele quer falar a igreja local. Os 7 candeeiros são a igreja. Jesus, ele está no meio da igreja. Creio que simbolicamente isto mostra que para termos plena revelação do Senhor Jesus, temos que ter a visão da igreja local. É impressionante a importância que Deus põe sobre a igreja. Nós vemos aqui o valor, a importância que o Senhor dá à sua igreja. E o primeiro ponto que eu quero falar com vocês aqui é o seguinte: a igreja local está revestida de autoridade de Deus. O Senhor, ele liberou uma autoridade sobre a igreja dele. A autoridade que Deus coloca na igreja local, ela deve nos trazer muito temor de Deus. Veja o caso de Ananias e Safira, o que foi que aconteceu com eles? Eles tentaram mentir para quem? Para o Espírito Santo. O que foi que aconteceu com eles? Quem é que lê Bíblia aqui? Caíram, morto. Por quê? Isso deve gerar um temor em nós. A autoridade da igreja, ela é tão grande que o diabo, ele tenta usurpar isso, ele tenta roubar. Hoje Deus quer trazer o teu entendimento, sabe o quê? O poder que o Senhor derramou sobre a sua vida. A autoridade que eu e você como igreja nós temos, porque o Senhor já deu essa autoridade para a igreja dele. A palavra do Senhor diz que os sinais seguirão os que creem, que em nome dele iriam impor as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Amém? A palavra do Senhor diz lá em Mateus 28:18 em diante, que toda a autoridade ela é dada no nome de Jesus, no céu, na terra e debaixo da terra. Essa é a autoridade que o Senhor deixou para a sua igreja. Amém? A autoridade da igreja é tão grande que o diabo quer usurpar esta autoridade. Muitas vezes, nós sem querer, nós usamos essa autoridade que Deus tem liberado sobre nós, que somos igreja, fazendo tudo ao contrário. Morar aqui em Maranguape está muito perigoso. A onda de violência é muito grande. Mas não é isso que o Senhor quer que nós façamos com a autoridade que Ele nos deu. Ele quer que nós usamos essa autoridade para quê? Para perdoar pecados, para salvação dele, para levar cura para as pessoas com a autoridade que ele liberou sobre a igreja. Amém? Foi para isso que Deus liberou essa autoridade.
declarar perdão, cura, salvação, devemos liberar a palavra, porque a autoridade está na mão da igreja. Abra a sua mão assim, ó. Receba a autoridade que Deus deu. Você é a igreja. Você é a igreja, você tem autoridade. Onde você estiver como igreja, você tem que se posicionar como igreja do Senhor. Lá no seu trabalho, quem faz faculdade, aqui, lá no seu meio, nas pessoas que você convive ali, você tem que mostrar a autoridade que Deus lhe deu. Essa semana eu tive uma experiência. Eu estava indo trabalhar, quando eu vou virando aqui na esquina do meu trabalho, uma pessoa me para e diz assim: ei, o movimento lá do teu trabalho hoje morreu, porque acabaram de assassinar um ali na frente do teu trabalho. Aquilo ali eu repreendi dentro de mim. Eu disse, logo de manhã cedo já está recebendo esse tipo de notícia? Não aceito não, senhor. E como é de costume lá no meu trabalho, todos os dias nós estamos fazendo a oração. Eu fiz uma oração diferente. Senhor, eu repreendo todo o mal que possa estar aqui esse derredor. Eu declaro a paz do Senhor sobre este lugar. Meu irmão, sabe o que foi que aconteceu? O dia foi próspero. Ninguém parou, todo mundo trabalhando, todo mundo vendendo, as coisas fluindo. Por quê? Porque eu me posicionei, eu tomei posse daquela palavra, da palavra de Deus, da autoridade que eu tenho como igreja do Senhor, e declarei, repreendi o mal naquele momento, porque eu senti a presença do mal naquele momento. Eu senti. Quem já teve aquela impressão de chegar no lugar e sentir uma força contrária, negativa, uma retaliação? Eu senti. Mas eu declarei na autoridade, no nome de Jesus. A palavra de Deus diz que há autoridade no nome de Jesus. E essa autoridade o Senhor está derramando sobre a igreja dele, a igreja do Senhor. Nós vemos aqui, lá na sede, o pastor Sandro, ele contou o testemunho de uma célula, que a célula não crescia. A célula estava ali só 2, 3 pessoas, não rompia. Eles tomaram uma posição. Vamos orar, vamos levantar de madrugada e vamos declarar aqui nessa vizinhança, aqui nesses arredores aqui. Não precisa fazer muito barulho não, é só declarar. Orar, impor a mão ali sobre aquelas casas ali e declarar. Não deu outra, irmão. Começaram a célula na outra semana, eles nem convidaram ninguém. Chegou lá uma pessoa e disse, é aqui que vocês estudam a Bíblia? Para você ver, quando nós tomamos posse da autoridade que o Senhor libera para a nossa mão, e nós usamos essa autoridade, meu amigo, não tem porta que não se abra. Tudo flui. Tudo flui. Por quê? Porque nós tomamos posse e declaramos a autoridade e a palavra do Senhor. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia aí em Mateus 18, 18. Uma palavra bem conhecida, Mateus 18, 18 diz, em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. O que eu aprendo com essa palavra? Aqui é o próprio Jesus falando aos seus discípulos. Vocês lembram, no começo do ano, no primeiro semestre, como estava Fortaleza? Um caos, fogo nos ônibus, tudo de ruim acontecendo, só notícia ruim. Até que a igreja despertou em oração. Não só a Paz Church, mas várias denominações se posicionaram como igreja e começaram a orar, a declarar. Nós aqui no Tadel orando, nas vigílias nós orando pela nossa nação, pela nossa cidade, declarando que a cidade de Maranguape era uma cidade abençoada, que Maranguape era uma cidade que iria ser conhecida como a cidade do Todo-Poderoso.
E contrário a isso, a voz do inimigo também falando que Maranguape era violento, e nós repreendendo, nós não aceitamos. Quem é a igreja não aceita esse tipo de coisa. E a igreja se posicionou e começou a orar, a se consagrar e declarar a paz do Senhor sobre essa cidade, sobre o estado do Ceará. E hoje você vê os resultados. Porque a igreja se posicionou. Porque a igreja tomou posse da autoridade que o Senhor já tinha liberado sobre ela. Deus nos deu a autoridade de ligar e desligar. Jesus diz: tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Se eu não me engano, é um versículo após esse aqui, ele diz que onde 2 ou 3 concordarem acerca de um mesmo assunto, assim se fará. Eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Hoje eu não queria estar aqui pregando, que nem eu falei no primeiro culto. Eu queria estar ali na bateria tocando. Mas a palavra do Senhor diz o quê? Lá em Provérbios 16, versículo 1, se não me falha a memória: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. Às vezes nós fazemos planos, mas o Senhor é quem nos dirige os passos. E aquela onda de violência, a igreja se posicionou para orar. Não somente nós, mas outras igrejas. Começando a orar, a declarar, a repreender todo aquele tipo de mazela que estava acontecendo, aquele espírito de violência. O Vevé vai lançar aqui no slide um dado. O Brasil tem a queda de 22% no número de mortes violentas no primeiro semestre, revela o monitor da violência. Ceará, queda de 53,1% em mortes violentas. É ou não é para glorificar o nome do Senhor? Quem sentiu essa paz? Faz dias que eu venho sentindo essa paz. Aqui na nossa cidade. Por quê? Porque a igreja, nós temos o poder. Eu e você, nós temos o poder. O Senhor nos deu autoridade para isso. A palavra de Deus diz que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Isso é autoridade. E o segundo ponto, a igreja local, o segredo do social. Temos muita gente trabalhando na esfera social, o governo se esforça muito, muitas ONGs, tem muita gente trabalhando no combate às mazelas sociais. É importante reconhecermos isso. Não somos os únicos. Pastor Sandro, ele contou um testemunho que os pastores se reuniram com o governador do estado do Ceará, Camilo Santana. E nessa reunião, o governador, ele reconheceu que ninguém como a igreja para fazer um trabalho tão bem no social. Por quê? Porque as pessoas entram na igreja, elas são libertas. A partir do momento que elas têm um contato com o corpo de Cristo, que elas têm um contato com a palavra de Deus, elas são libertas, elas são restauradas. Aqui tem várias pessoas, se eu tiver a oportunidade de conversar com alguém aqui, e eles contar um pouco do testemunho, eu vou ver que Deus fez transformação na vida de alguém aqui. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Está escrito lá em João 8,32. 8,36 diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O segredo está na igreja. Por quê? Porque Cristo está no meio da igreja. A revelação do apóstolo João lá, ele teve a visão de Jesus no meio da igreja, porque aqueles cartiçais ali, aqueles candelabros ali representavam a igreja, e Jesus estava no meio. E onde Jesus está, existe o quê? Transformação. Não existe ninguém que se aproxime de Jesus e não tenha a sua vida transformada.
Aquela mulher do fluxo de sangue, ela dizia: se eu apenas tocar, basta eu tocar na ponta da veste dele, eu serei curada. Jesus hoje toca em pessoas aqui. Jesus quer curar pessoas aqui. Abra o seu entendimento. Jesus está despertando a revelação aqui de que Ele está no meio da igreja. Ele está no meio da igreja. Toque em Jesus. Toque em Jesus e você será curado, porque Ele está aqui. A palavra dele nos mostra que Ele está no meio da igreja local. A igreja local trabalha buscando restauração nas pessoas, na parte física, na alma e no espiritual. Nós como igreja, nós temos que atuar dessa forma, porque a igreja ela leva transformação física através de uma cura na alma, curando as emoções, e transforma e traz vida para o nosso espiritual. Porque uma pessoa sem Deus, ela é uma pessoa morta espiritualmente falando. João 10:10, parte B, diz que Jesus veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Nós procuramos cuidar das pessoas com necessidades em nossas células, como a Marcha do Amor, que hoje é o dia da Marcha do Amor. Mas eu te encorajo, até terça-feira, nós enchermos aquele carrinho ali, ó, no Tadel. Traga 1 quilo de alimento. Leve 1 quilo de alimento na célula, porque a nossa igreja ela também atua na parte social, ajudando os menos favorecidos. A palavra de Deus diz que aquele que dá ao pobre, ele empresta a Deus, olha. Como é maravilhoso. E que a alma generosa, ela prospera. Provérbios 11:25, se não me falha a memória. Paz Church, sede, trabalha com o Instituto Melvin. 60 crianças todos os dias ali, recebendo alimentação, reforço escolar, karatê, futebol e aprendendo o principal, o quê? Os princípios de Deus. Abram aí suas Bíblias em Atos 4, 32, 35. Eu vou ler porque o tempo ele está contra mim. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes eram em comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-os, traziam os valores correspondentes, depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Aqui nós vemos a igreja primitiva se movendo no social. Igreja local, eu quero que você leia comigo agora, vai aparecer aqui. Canal de transformação, vamos lá? Igreja local, canal de transformação. Igreja local, canal de transformação, projeto de Deus para nossa cura e proteção. Atos 6:7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. A igreja alcançando todas as esferas sociais.
Deus, Ele levanta pessoas para atuar em diferentes esferas. Se Deus te levantar como um empresário, Ele vai te levantar como um empresário para que você possa, no meio dos outros empresários, resplandecer a luz de Cristo. Você ser igreja no meio dos empresários. O Senhor te deu uma oportunidade de passar em uma faculdade pública, é para que você possa lá no meio dos seus colegas de sala, dos universitários lá, pregar Jesus para ele, transmitir Jesus para essas pessoas. O Senhor abriu para ti uma porta de emprego, que você tanto orava, foi para quê? Para que você viesse resplandecer a luz de Cristo lá nessa nova porta que o Senhor abriu para ti. Ser canal de Deus, se posicionar como igreja. É uma realidade, casamentos são transformados, pessoas libertas de tantos vícios, gente que venceu a depressão, tantas curas físicas. Gente, o poder da igreja, a autoridade. Pessoas que um dia foram presas, depressão, no vício de droga. Sabia que você pode estar sentado aí do lado de uma pessoa que é ex alguma coisa? Um ex-depressivo, um ex-drogado, sei lá. Uma pessoa que bebia, mas a partir do momento que teve um contato com a palavra de Deus, foi transformado. Há pessoas que comparam a igreja do Senhor Jesus com um hospital. Nós precisamos ter muita maturidade para entender e lidar com isso. Pense comigo, um hospital tem muitos pacientes, alguns em estados tão graves na UTI, outros já em fase de excelente recuperação, outros na emergência. Mas no hospital nós também temos um time que trabalha na cura dessas pessoas. Temos os médicos, os enfermeiros, os anestesistas, os maqueiros, os que dirigem a ambulância, os recepcionistas. Todo domingo nós temos aqui na Paz Church 2 cultos de celebração. E eu creio que em média de 20 a 25 pessoas trabalhando voluntariamente aqui para que tudo aqui, isso aqui aconteça. Pessoas na mídia, louvor, na pregação da palavra, na atmosfera ali recebendo as pessoas, ali dentro intercedendo, aqui em cima na salinha das crianças no Paz Kids. Isso é igreja. Amém? Quem conhece aquela passagem? Eu não vou ler, mas vou só falar a respeito dela, que está lá em Marcos, no versículo 15 a 17, quando Jesus sentava ali no meio dos pecadores ali, sentado comendo ali na mesa com pecadores e publicanos, e os religiosos lá disseram, eis que ele se senta na mesa com pecadores e publicanos. Qual foi a resposta de Jesus para eles? Tendo Jesus ouvido, no versículo 17, disse o seguinte, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar o justo, e sim os pecadores ao arrependimento. Onde Jesus andava era uma multidão seguindo ele. Onde Jesus estava, mas por que as pessoas seguiam Jesus, Isaac? Porque Jesus tinha algo para oferecer a eles. Jesus era a resposta para aquilo que eles precisavam. Jesus, ele era a resposta. Jesus, ele era a transformação para eles. Jesus, ele representava a cura. Jesus, ele como filho de Deus,
Ele veio para estabelecer o nosso relacionamento com Deus novamente. Jesus, quando ele foi crucificado, a palavra de Deus diz que o véu se rasgou de cima a baixo naquele templo. E hoje eu e você, nós temos livre acesso a Deus, porque Jesus, ele veio e sofreu no meu e no seu lugar. E Jesus, ele ama a igreja dele. Como igreja local, nós temos alguns propósitos. Vamos lá, vamos ler. Agradar e glorificar a Deus. Vamos lá. O primeiro, agradar. Ter profunda. Fazer discípulos. Quatro, implantar o reino de Deus. Amém? A nossa igreja, ela tem uma visão. A igreja Paz Church, ela tem uma visão. Que visão é essa, Isaac? Ser uma igreja presente e atuante em todos os municípios do Ceará até 2020. Eu creio. Eu creio. Tornando-se referência no amor, cuidado e preparo para servir ao próximo. Mas também nós temos uma missão. Que missão é essa, Isaac? Glorificar e ter profunda intimidade com Deus, fazendo discípulos, implantando igrejas e propagando a cultura do reino, através do cuidado e amor. O sonho de Deus é implantar o reino de Deus aqui na terra, é expandir o reino de Deus aqui na terra. Esse é o sonho de Deus desde o princípio, desde lá de Gênesis, capítulo 1. Deus também, Ele quer que eu e você façamos uma aliança com a igreja local. Abra aí sua Bíblia aí, em Hebreus 10, 25. E diz assim: não deixamos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quanto vem se aproximando o dia. Em outras versões diz: não deixeis de congregar. Aqui nessa palavra eu vejo o valor de congregar. Por que eu tenho que congregar? Quem já ouviu alguém dizendo assim: eu posso adorar a Deus em qualquer lugar, eu posso adorar a Deus aqui na minha casa, eu não preciso ir para a igreja? Não é o que a palavra de Deus diz. A igreja diz que nós temos que nos reunir com os nossos irmãos. Porque Jesus, Ele está no meio da... E quando eu não venho para a igreja, eu perco de tocar em Jesus. Jesus está aqui essa noite. E Ele quer operar milagres aqui neste lugar. Ele quer abrir a mente de pessoas para que você saia daqui com a sua vitória, porque Jesus está aqui. Jesus, Ele valoriza a igreja local. Eu e você somos noiva do Senhor. A igreja é a noiva de Cristo. Tem até uma palavra aqui em grego: episanogoge. Epizunagoge. Uma reunião em um lugar, uma assembleia religiosa dos cristãos. É isso aqui, ó, que está acontecendo. E Deus está aqui porque Ele disse que onde estivesse 2
ou 3 em seu nome, ali eu estaria no meio deles. O texto está dizendo: seja fiel congregando com o seu irmão, aproveite o culto. Eu encorajo você a chegar aqui os 5 minutos antes do culto, não perder 1 minuto do culto, porque o culto é ao Senhor. Quando você entra naquela porta que você vem, você está tendo o privilégio de cultuar o Senhor. E o Senhor nos honra com a presença dEle, porque a palavra dEle nos garante que Jesus está no meio da igreja. O Senhor liberou a autoridade para a igreja, e em cima dessa autoridade, nós tomamos posse da cura, da libertação dos nossos familiares, da salvação, porque nós nos apegamos a promessas, às promessas do Senhor. O inimigo, ele muitas vezes, ele quer fazer você perder, quer roubar esse teu privilégio que você tem de adorar o Senhor. Fazer você sempre chegar atrasado. Fazer você perder o louvor. Fazer você se levantar para tomar água e ir ao banheiro no momento de ofertar ao Senhor. Porque quando nós estamos ofertando ao Senhor, nós estamos louvando a Ele. É mais uma forma de adorarmos ao Senhor. Quando estamos ofertando, quando estamos entregando o nosso dízimo. Eu quero convidar você a ficar de pé.